Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Sentados, por favor. Hoy, entonces nosotros, la iglesia, celebra el día de San Micael Arcángel. Y justamente en este día, el Evangelio empieza hablando de una pasión que sufrían los apóstoles, porque quedaram-se um pouco celosos, porque Jesus aparentemente estava tratando melhor a São Pedro do que outros. Então, não por acaso, eles perguntam: quem é, pois, o maior em el reino de los cielos? Estavam com vergonha, né, de falar suas paixões, seus defeitos. Claro que depois todos os apóstolos foram santos, mas aqui nesse momento o Evangelho está mostrando os defeitos dos apóstolos e como o Senhor ajudou eles a superar tudo isso. Então, se queriam saber quem pois é maior em el reino de los cielos. E justamente a palavra, o nome Miguel quer dizer quem como Deus. Quem é como Deus? São Miguel é responsável, é exemplo para nós outros de combate, de luta. Depois é exemplo para nós outros de liturgia, porque ele leva hasta Deus o incenso, o humo que vai. Ele entrega nas mãos de Deus, ele é responsável pelo curíbulo. ¿Sí? Depois São Miguel apresenta as pessoas também que entram no céu. As pessoas que vão entrar são os bem-aventurados, santos, entram no céu. São Miguel também está representado pela balança. O dia de nosso julgamento está allá, São Miguel. Foi responsável no Antigo Testamento por guardar a sinagoga dos judeus, que hoje é a sinagoga de Satanás. São Miguel sai de ali e vem para proteger a igreja, nós outros. A sinagoga não tem mais a proteção de São Miguel, arcángel. Ele vino para a igreja e nos protege. E por último, e o ponto de acá que vamos falar, São Miguel nos ensina o combate contra o orgulho, contra a soberbia. Por isso esse nome, Miguel, ele nos hace acordar que nadie é como Deus. E nós outros somos nada. O orgulho, a soberbia, é a arma de Satanás. Por isso, quando falamos São Miguel, temos que nos recordar que Deus está acima de tudo. Deus é todo.
Nosotros dependemos de Dios para todo. Esa es la lucha de San Miguel. Y por eso el demonio inventó una cosa llamada derechos humanos. Que piada, que broma, né? Derechos humanos. Tudo isso que os governos hacen, esses homens de poder hacen, são instrumentos de Satanás. Nós não temos direito nenhum, certo? São Miguel vem nos ensinar a poner em prática todos os direitos de Deus, porque nadie é como Deus. Nós não temos direito a nada, certo? Nada. Nem respirar, nem esse ar que nós respiramos temos direito. Nem enxergar, nem ouvir nada, nem viver, direito a nada. Somos vermes. E essa é a luta de São Miguel. Conta primeiro, nós sempre falamos, São Miguel me ajuda a lutar contra Satanás. Sim, primeiro São Miguel vai falar, sim, primeiro vou ajudar-te a lutar contra o ti mesmo, contra o seu orgulho. Você pensa que é alguma coisa. Você às vezes você não habla, pero pensa e acciona como se fora Deus. E ele repite: quem como Deus? Quem? Você? Quem? Por isso, Jesus, llamando a niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo, si no cambiáis, la conversión, si yo no cambio, si usted no cambia, si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estava ensinando aos apóstolos. Estava lutando entre si quem era o maior. Com selo em respeito a Pedro, o primeiro Papa. Por quê? Nós temos que ser como niños para Deus. Que Deus é nosso Padre. Niños em que sentido? Em sentido de malícia, não ter malícia. Não ter maldades em nossos corações, nossa mente, não ter engano, falsidade. Nesse ponto, ninhos sempre assim, sempre ninhos em pureza de olhar, de coração, ninhos. E dependência de Deus, depender de Deus para tudo perguntar a Deus. Como o ninho deve perguntar a seu pai, a sua madre. Obediência, isso. Assim entraremos no reino do céu. E, por outro lado, não imprudentes como ninhos, não, como se fala, bobos, tontos como ninhos, isso não. Sábios, prudentes como serpentes, sensíveis como uma paloma. Mas esse é um ponto. E São Miguel está aí para lembrar. Se nós outros somos, porque o Evangelho de hoje começa falando disso, dessa luta, desse combate contra o orgulho, soberbia, e termina falando de ángeles. Por isso São Miguel está aqui. Se nós outros não formos sencillos como ninhos, se não cambiarmos, nós vamos sofrer as consequências. Está aqui em Evangelho. Isso é importantíssimo, porque nós hacemos o que nós queremos e nada vai se passar. Sim, vai se passar. Está falando aqui. Assim, pois, el que se hace pequeno como esse ninho, esse é o maior en el reino de los cielos. Y el que recibe a uno de estos niños
em mi nombre, a mí me recibe. Aqui também está falando de los discípulos de Cristo, de los apóstolos. Os apóstolos devem ser como ninhos, nesse sentido, sem maldade, sem malícia. E quem recebe a los discípulos, os apóstolos, como recebe esse ninho, recebe o próprio Cristo. Pero, as consequências, quem escandaliza a uno de estos niños que crê em mim, mas le valiera que le colgaran alrededor del cuello una muela de taona. Outra tradução está melhor. Uma muela de asno. Uma pedra de asno. Os asnos, os burros, sempre na Sagrada Escritura são comparados ao povo pagano, povo gentios, os paganos. E o boi comparado ao povo de Israel. Porque na espalda do boi há uma peça que guia o boi, a lei do Antigo Testamento. E o asno, o burro, nada guia. Então, se quem não recebe os apóstolos como ninhos, quem é obediente aos apóstolos, é melhor. Por que é melhor? É melhor isso do que ir ao inferno. É melhor que se amarre em seu cuello uma pedra dos asnos, dos burros, e lo arrojaram a lo profundo del mar. E realmente esse burro, esse asno eles põem uma coisa nos seus olhos para cegar o asno, e assim com que esse asno devolve voltas assim. E aqui está falando, depois disso, arrojaram ao profundo del mar. El mar aqui significa, os santos padres dizem, significa o mundo. É melhor que essa pessoa, então, se aleje da igreja dessa forma, não é como um ninho orgulhoso, soberbo. Então, é melhor que se aleje da igreja, viva como um asno cego e viva no profundo del mar, que significa o mundo. Ou seja, essa pessoa vai perder seu tempo nesta vida com seu trabalho, trabalhando como um burro, como um asno, dia e noite, só se preocupando com dinheiro, se preocupando com bens materiais, com coisas desse mundo, vida louca, e cego e vivendo das coisas do mundo. Então, é melhor assim do que ir ao inferno. Está condenado a isso. A pessoa que é orgulhosa não é sencilla como um ninho. Então, isso é muito duro, essas palavras. E outra consequência, como se não bastara, outra consequência é que se pôs, ao final habla sobre ángeles. Cuidado com menospreciar a uno de estos niños, porque os dijo que sus ángeles en los cielos ven sin cesar el rostro de mi Padre que está em los cielos. Então, mira, uma pessoa sencilla, uma pessoa como um ninho, uma pessoa pura, sem malícia, na verdade, uma pessoa de fé, que tem fé, porque um orgulhoso, um soberbo não tem fé, não tem fé. Essa pessoa é tão valorizada por Deus, é tão amada por Deus, e Deus está declarando aqui: eu pus um
que eu hablo face a face. Tamanha consideração que tenho por essas pessoas puras, pessoas santas. Então, se um outro escandalizar, ou seja, hacer tropeçar, ou em relação aos discípulos, menospreciar os discípulos, os apóstolos, menospreciar a doutrina, menospreciar a igreja, os discípulos de Cristo que são como ninhos, que devem ser como ninhos, se uma pessoa menospreza e tudo, primeiro vai sofrer a consequência de ver como cego, como um burro, como um asno. A pessoa não habla assim, nesse mundo, estou trabalhando como um burro, né? Claro, que sabedoria, né? Descobriu por o Espírito Santo, trabalhando como antes fosse como um camelo, né? Um burro, cego e trabalhando como um burro, e depois os ángeles de Deus tratam diretamente com Deus, protegem as pessoas. Ele está falando de ángeles da guarda primeiro. Cada um de nós temos ángeles da guarda, e ofender ángeles da guarda é muito grave, muito grave. São criaturas criadas exclusivamente para nós outros, mira, mas principalmente para as pessoas que vivem como ninhos, as pessoas que vivem como dependentes de Deus, vivem como obedientes a Deus, que não despreciam os apóstolos, a doutrina. A maioria das pessoas de hoje despreciam os apóstolos. Então, vão sofrer as consequências. Então, as pessoas falam de São Miguel Arcángel, lhe gusta São Miguel Arcángel, são devotos, mas São Agostinho nos recuerda, uma devoção de verdade deve ter imitação. Não é devoto de verdade, não tem uma verdadeira devoção, e devoção, essa palavra São Tomás de Aquino habla que quer dizer amor, afeição, afeto, intimidade. Não tem devoção verdadeira quem não imita. Eu sou devoto de Nossa Senhora, amo Nossa Senhora, se imito, faço a imitação. Então, do mesmo com São Miguel Arcángel, devo imitar a São Miguel Arcángel. São Miguel Arcángel é o menor de todos os ángeles, e por sua simplicidade, sua sencillez, por essa foi alçado ao topo da hierarquia dos ángeles. E porque ele nos ensina a humildade. Recordando que na época de Jesus, a soberba estava no ápice de soberba. Jesus sempre falava de humildade, da dependência de Deus, o pedido a Deus em tudo, a oração, quedar-se de rodilhas, buscar a Deus como um ninho, o ninho é dependente, depende de tudo dos seus papás. E assim nós outros vamos viver mirando, enxergando tudo. Vamos trabalhar não como burros, mas para o reino do céu, trabalhar dando frutos para Deus, e combatendo principalmente o inimigo interno de nós outros mesmos. O maior inimigo de nós outros somos nós outros mesmos. Mania de grandeza, mania de ser superior. E que São Miguel então se nos ajude nesse dia a imitá-lo, né? A imitá-lo e a lembrar, lembrar que nada é como Deus.
Y Dios lucha por sus derechos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.